de Neemias, capítulo número 6 apenas, um versículo para que nós possamos meditar nisso, amém? Amém. Glória. Neemias capítulo 6, verso de número 1, diz assim, irmãos: a Bíblia diz: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. 6, verso 1 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos que tinham edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer o mal. E veio o mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém, irmãos? Amém. Já com os irmãos aqui, ora ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecer, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, para aprender mais um pouco da tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor, Deus, o vídeo que vai mostrar a tua palavra, Senhor, meu Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, pode sentar, Senhor. Amém. Santo é teu nome, Pai. Vamos lá, meus irmãos. O livro de Neemias é um livro que trata bastante com liderança, né? Como liderar, como tratar, como se posicionar, né? É um livro bastante instrutivo, né? Mas para que nós possamos discorrer um pouco nele nesta noite, amém, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre esse grande homem que nós já falamos há 2 semanas atrás, assim. A semana passada com José, estava doente, e essa tinha falado sobre Neemias na outra semana, né? Meus irmãos, nós vamos recapitular um pouco e vamos tomar um posicionamento como Neemias tomou, amém? Este homem não tinha ainda o conhecimento do seu lugar. Neemias é um tipo de pessoa que nós podemos comparar com o Espírito Santo de Deus, amém ou não? Por quê? Como trabalha o Espírito Santo em nossa vida? Ele nos incomoda a buscar o Senhor, amém? Sabe aquele momento que nós não queremos orar? Né? Que a força não vem, que o nosso joelho não se dobra, não é? E que nós sabemos e percebemos que a fraqueza espiritual chegou e nós não conseguimos orar como orávamos antes. Quem já passou por isso? Só eu? Amém. Amém. Quem aqui ora bastante, então levanta a mão. Então nós estamos, irmãos, vivendo um tempo tão dificultoso, né? Tão dificultoso que nem a oração, que é o que nos abastece, que é o que nos fortalece, que é o que nos faz ser renovados, não é verdade? A oração tem um jargão forte que diz que a oração é a chave da vitória. E isso é mais do que verdadeiro, irmãos, amém? Sem oração, nós estamos fadados em que as brechas lá nos nossos muros, né, nos muros espirituais da nossa vida, estejam abertos, amém? A oração vai nos fazer estar preparados para algumas batalhas, algumas guerras, né, alguns ensejos que nós não queremos passar, mas que temos que passar, amém? Então, para mim que não oro, ou para você que não está orando, estamos fadados a uma grande derrota, amém? Perceba bem, irmãos, quem ora, quem jejua, quem consagra, tem uma paciência maior ou não? Responde para mim, quem está no espiritual, vê as coisas material ou vê as coisas espirituais? Então, quando estamos espiritual, irmão, vamos dar um exemplo aqui, nós conseguimos ter aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, amém ou não? O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, amém ou não? Gálatas capítulo número 5, é isso? Então, isso é fruto. E o que é fruto? Nós aprendemos na outra terça-feira, foi ou não foi? O que é fruto? Eu planto e eu colho, amém ou não? Então eu não consigo plantar feijão e colher arroz. Se eu estou orando bastante, irmão, eu consigo observar
aquela situação, não é isso, presbítero José? Com olhos espirituais. Não é isso, Valci? Se nós olharmos a situação que estamos passando, irmão, aquele momento, né? O momento da nossa fraqueza, eu não orei ao Senhor, eu não busquei a Deus, eu não jejuei, eu não consagrei, eu não estou em comunhão com esse Espírito que me convence. Qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida? Qual é a ação? Convencer o homem Da justiça, do pecado e do juízo. Amém ou não? O Espírito Santo tem essas 3 funções dentro da nossa vida, Márcio. Claro que as funções que ele faz são extremamente maiores do que essas 3, amém ou não? Mas as principais são convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu não oro a Deus, irmão, eu estou fadado a ter derrotas. E é por isso que Neemias, orando ao Senhor, Diácono Márcio, buscando a Deus, jejuando e chorando, ele vai até o rei. Amém ou não? Ele primeiro se prepara em oração e vai até o rei, triste, feliz, contente, da forma que ele estava, mas ele vai até o rei. Amém ou não? Amém. Nesse interim, irmãos, nós já começamos a aprender uma lição fenomenal. Eu posso estar passando pelo que eu posso, pelo que a coisa mais difícil que eu posso estar atravessando, eu tenho que buscar o rei. Amém ou não? Por que, irmãos, muitas pessoas hoje não conseguem mais manter uma comunhão com o Espírito Santo e não conseguem mais olhar as coisas espirituais acontecendo? Por quê? Porque nós viramos crentes, irmãos. Crentes, nós, hein? Não é igreja, não, é nós. Nós viramos crentes acostumados a uma vida corriqueira. Então eu me levanto pela manhã, eu tomo meu café, eu como no trabalho, eu almoço, aí eu chego 5 horas, 6 horas lá em casa, aí de vez em quando, né, de 15 em 15 anos eu pego um versículo para poder ler, não oro ao Senhor, eu deito na minha cama, eu durmo, aí de madrugada o Espírito Santo ainda com muita graça, dá uma acordadinha, aí é vontade de ir ao banheiro, aí vai no banheiro, mas não dobra o joelho, não ora ao Senhor, não ora. Isso lá no Coxim, no Paraguai, aqui não, mas lá no Paraguai tem, amém ou não? Quem aqui tem o costume de pegar o prato de comida e fazer uma oração? Não precisa falar não, calma. Se nós oramos pela comida que o Senhor está nos dando, não. Imagina orar por nós mesmos ou por outra pessoa. É preciso, a oração não é negociável, irmãos. Não é, velho. A oração é precisa, ela é totalmente necessária. Porque senão, irmão, eu passo um tempo em paz, mas não é a verdadeira, é uma falsa paz. O diabo ele é perito. Ele é especialista, como diziam os jogadores de futebol, especialista em tramar contra nós, irmãos. Então ele faz uma camada de flores e nós achamos que está tudo bem. Não estou orando, mas está a porta aberta, estou com saúde, meus filhos estão bem, está tudo bem dentro de casa, eu tenho comida, eu tenho tudo, então eu não tenho orado, hein? Será, irmão, que está tudo bem? O primeiro embate que eu tenho, eu perco a paz. Amém ou não, irmãos? É verdade. Eu perco a paz. Eu não consigo conversar com ninguém por 2 segundos que eu já explodo. Pum! Por quê? Por que explode? Porque eu não estou orando e não tenho paz. E aí, irmão, essa falsa paz que o inimigo, infelizmente, colocou na minha trajetória ou na sua, para nós que não estamos orando, que não estamos buscando o Senhor, que não falamos com Ele através da palavra, meu irmão, eu acho que é Deus, mas não é. Eu penso que é o Senhor na minha vida, mas não é o Senhor. E isso, irmão, Neemias nos ensina. É o livro mais ensinador para nós como cristão. É o livro do Velho Testamento que nos ensina como servir o Senhor na tristeza, na alegria, na prosperidade, no momento que for. Suelen, eu preciso estar diante do Rei. Neemias ensina com singeleza de coração. Não conhecia Jerusalém em si, pranteou por ela, irmão. Irmão, nós não oramos nem por nós mais. É um culto de ensino, irmão. Nós não pagamos o preço nem por nós mesmos. Imagina orar por outra pessoa. De verdade, irmão, na sua consciência, por favor, na sua, não precisa falar não, tá? Na sua consciência. Quanto tempo nós não oramos, irmãos? Quanto tempo nós não dobramos o joelho para orar por autoridades? Não precisa falar.
Qual foi o dia que você se lembrou de orar pela polícia militar? Qual foi o dia? Qual foi o dia que você orou por um médico? Qual foi o dia? É para você só pensar. Desculpa, eu estou usando uma expressão errada, tá? Me perdoe. Qual foi o dia que nós oramos por um policial militar? Qual foi o dia que nós oramos por uma autoridade eclesiástica? Qual seria? Oramos de verdade pelo pastor presidente? Qual foi o dia? Qual foi o dia que oramos uns pelos outros? Qual foi o dia? Qual foi o dia que oramos pela medicina, pelos médicos? Qual foi o dia? Que eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, aquele hospital de Belipe, ainda que não tenha. Qual foi o dia que oramos pelo prefeito, pelos vereadores, mas nós pegamos uma imagem e já falamos, tá vendo? Olha como é que está e tal. Irmão, a nossa obrigação como cristão é orar. Amém ou não? Nós não fazemos. Por que não sim? Porque as brechas estão todas abertas, todas. E os inimigos não precisam nem vir para nos tirar da presença. Nós já estamos fora delas. Vira o culto, Márcio, entrar naquela porta para dentro, irmão. Parabéns para mim e para você. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não significa que o Senhor está em nossa vida. Eu sei que dói, irmão. Amém ou não? Eu sei que dói. Mas essa dor pela palavra é para nos curar. É isso mesmo, Márcio. É para trazer nós para um eixo diferente, irmãos. Vai chegar um momento que o embate vai me derrubar e vai te derrubar por falta de oração, por falta de vigilância. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos aqui. Por falta de vigilância, por falta de vigiar, muitos homens do velho e do novo tiveram seus ministérios travados por falta de vigilância. E o que seria isso, irmão? É vigiar a vida da pessoa alheia? Não, é vigiar a minha vida. Eu preciso orar, irmãos. Eu preciso buscar o Senhor. Nós só lembramos de oração quando é festividade. Quando é congresso, aí coloca o negócio de oração. Pega isso. É ou não é, irmãos? Fale comigo, pelo amor de Deus. Nós só lembramos de orar quando... Eu posso usar os irmãos, nós estamos em 4 nomes aqui, né? É sempre como exemplo, tá? Tá bom, Márcio? É sempre como exemplo, né? Mas nós 4. Eu só lembro de fazer uma oração, irmãos, quando o meu nome está no banner. É verdade. Vou jejuar porque eu vou pregar, não, irmão. Vou jejuar porque o pastor Robson falou para o Márcio que ele vai louvar o Senhor tal dia, tal horário. Aí o Márcio fala, meu Deus do céu, vou preparar os ouvidos, dando um exemplo, tá, Márcio? Vou para o louvor, vou ensaiar, vou não sei o que, irmão. Nós temos que estar sempre preparados para o embate contra o diabo. Não é porque eu vou pregar, não é porque o irmão ou a irmã vai pregar, não é por isso que eu oro porque eu preciso de oração, eu oro porque eu sou fraco. Quem aqui é muito forte, irmão? Quem é forte não sente Jesus, para que Jesus? Agora, eu sou fraco, eu preciso de orar, amém ou não? É pela fraqueza que temos na carne, pela fraqueza no espiritual, eu preciso orar ao Senhor, pela paciência que eu não tenho, pelo explosivo que, irmão, transborda, que é uma situação, a pessoa fala, o Robson fala uns negócios, daqui a pouco bate aquele negócio, meu Deus do céu, o que foi que eu falei? Para que eu falei isso? Amém, Lana? Isso é que o Espírito Santo vem e fala assim, no meu ouvido, no seu, no nosso ouvido, e fala, calma, não é assim. Ao invés de nós voltarmos lá, irmãos, e consertar a situação, o que nós fazemos? Senhor, me perdoa, mas tem alguém com o coração dilacerado e a culpa é minha. Quem ora sabe o que fez, sabe aonde errou, volta lá, pede perdão, conserta, e o nome de Jesus é Jesus. Eu preciso tomar um posicionamento como Neemias tomou. A vigilância dele foi: estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar. Amém? Qual é a grande obra hoje, irmão? É vir pintar a igreja? Não. Qual é a grande obra hoje? É buscar as pessoas para ir da igreja? Faz parte. Mas qual é a grande obra hoje? Agora, nesse momento agora, qual é a grande obra? Se tivesse um espelho aqui, eu ia mostrar para você a grande obra que você precisa transformar. Quem entendeu? Porque, irmão, eu pego a palavra de Deus, é para eu pregar para você. Negativo. A palavra é para que eu viva ela. É para que eu olhe para ela como um espelho e diga: quem precisa mudar sou eu. Quem precisa melhorar? Eu. Quem precisa ser moldado pelo Espírito Santo? Eu.
Porque enquanto eu pensar somente na outra pessoa, essa pessoa precisa, isso aqui eu não preciso, irmão. Neemias chorou, Márcio, foi até o rei, carta dada a ele, ele sai feliz, contente para fazer uma obra que ele nunca tinha visto. Aí eu pergunto para o senhor, que é um expert em orçamentos, que é um expert em chegar lá, observar a obra, o solo dela. Eu não sou um expert nisso, eu sei fazê-lo, mas o senhor é expert e tem muitos anos de experiência. Aí alguém te liga, irmão José, e diz assim para o senhor: olha, irmão José, aqui em São Paulo eu vou fazer uma casa, é um sobrado, tá? E eu preciso de ver com o senhor quanto o senhor pode me cobrar para fazer ele. Aí ele te manda a metragem, o senhor faz um orçamento, tal. Aí na hora que o senhor vai lá, o solo é imperfeito. Aí você fala: Jesus amado, fiz um orçamento sem observar, sem ver como era o solo, sem ver quantas pessoas eu colocaria, e ao invés de ganhar, eu perdi. Neemias sai do seu lugar com madeira, com tudo preparado para um lugar que ele nunca tinha ido. Vocês pensaram sobre isso? Mas quando ele chega lá, ele fala: é a terra dos meus pais, e as portas foram queimadas a fogo, os muros foram derrubados, o templo destruído, a arca levada. Não tem presença de Deus, presta atenção aqui, ó. Não tem presença de Deus, não tem templo, não tem culto. Pegou, Marco? Não tem templo, não tem culto. Amém, irmão? Não tem muro, não tem segurança. Não tem porta, não tem por onde entrar e nem saída. Entende ou não? Os vizinhos estão dizendo: aí o povo de Deus, como é que está? As nações vizinhas estão dizendo: aí ó, o povo de Deus. Neemias sai montado falando: enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou fazer a obra do Senhor e não vou dar ouvido aos inimigos. Aleluia. Para que a obra possa ser feita de forma correta, irmão, se nós tivermos o mesmo pensamento, louvado seja Deus, mas se nós estivermos lutando um contra o outro, esquece, irmão, esquece. O diabo quer isso, que eu lute contra o Márcio, que o Márcio contra o José, que o José contra a Valci contra a Raquel contra a Roseli, a Suelen contra a Sofia contra o Marcos, eu contra fulano, contra Beltrano. Irmão, que negócio é esse? Que obra que prospera se a igreja não está unida? Quando Neemias chega, teologicamente falando para os irmãos, Esdras já está lá, ou Esdras, tanto faz, tá? Esdras já está em Jerusalém. Esdras tem a função, Márcio, de trazer de novo a palavra. Mas como traz a palavra a um povo que está sofrido, sem aonde morar, não tem segurança, não tem tempo, não tem presença? Como que faz isso, Roseli? Alguém tem que se levantar em meio ao caos, irmão. Grava isso no seu coração. Alguém tem que se levantar em meio ao caos. A casa está pegando fogo, irmão. O negócio está... Você tem que se levantar como um arquiteto espiritual e edificar a obra com firmeza, com alegria, com tristeza. Não importa como você está. Faça, porque o Senhor vai honrar a tua fé e vai levantar você e quem estiver contigo também. Mas para isso acontecer com Neemias, irmão, quando ele chega lá, o povo está disperso. Ezequiel 37 conta que Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos e sequíssimos. Tipifica a nação de Israel, como estava o espiritual daquela nação. Valci, Ezequiel está no meio de um vale cheio de ossos. É um cemitério de ossos, Kimberly. E ele, no meio do cemitério, ele olha para um lado, é uma visão. Deus leva ele numa visão, certo, Márcio? E ele diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor falou: profetiza. Poderiam viver? Ele falou: o Senhor sabe. Ele falou: então profetiza. E quando ele profetiza, os ossos se levantam, osso com osso, e se juntam e ficam de pé. Nervos, carne, louvado seja Deus. Mas não tem neles vida. Não é só se levantar, irmão. Não é só ser o porteiro da igreja, não é só ser a secretária, não é só ser a líder de seguração, não é só ser o macho que, aí não tem nem como falar, é o porteiro, é o sonoplasta, é o líder de varões, é a pessoa, não é só isso que Deus quer de nós, irmãos, não é só o toque da bateria, não é só fazer parte de uma família, não é só ser um presbítero, não é só ser um evangelista, não é ser uma jovem, não é ser uma criança, não é só isso, irmão, é colocar a mão na obra com carinho e com amor. Neemias, quando chega e vê tudo isso destruído, ele podia falar: e agora? Como que vai ser? Eu mesmo não vou conseguir, não vai dar certo. Já escutaram isso, irmão?
Ah, meu irmão, beleza, ixi, não dá certo não. Não, já passou, fulano, meu canto, ciclano, 20, é assim, não é? É um lugar difícil, irmão, lugar difícil é onde tem ossos e sequíssimos. É profetizar o que vai acontecer, mas para isso precisamos estar no mesmo espírito, vivendo uma unidade de verdade, irmão. Na verdade, uma unidade verdadeira. Quando ele chega e fala, olha, vamos começar por aqui, vamos fazer os alicerces, vamos levantar os muros. Quem está lá e fala, vamos fazer? De repente alguém passa e fala, esse muro aí, se subir uma raposa, o muro cai. E quando ele volta no outro dia, porque sempre vai ter um inimigo, irmão, esqueça isso, de que a nossa vida aqui na terra é uma bênção. Esquece isso, quem ensinou isso mentiu para você, infelizmente. A nossa vida é bênção em Cristo, em Cristo. Fora dele, irmão, é maldição eterna. Por que não tem glória a Deus agora? Porque fomos ensinados, irmão, que aqui na terra temos que viver o melhor. Você é cabeça, você não é cauda. Quem falou isso para nós, irmão? Quem falou isso? Mentiram para você que vai assistir, mentiram para a igreja, mentiram, por isso não dá a palavra. Para nós, irmão, é perseguição, é dor, Márcio. Pega um dia, irmão, e estude como foi a morte dos apóstolos. Vê lá. É um em X, hoje nós não podemos bater o dedinho minguinho, né? O cara não vou nem falar, né, Márcio, né? Não pode bater o dedinho minguinho, que aí é diferente, né, Marcelo? Para e fala, meu Deus do céu, Deus não é comigo, irmão, em nome de Jesus. Quando pegaram Pedro, ele falou, vou matar você, rapaz. Ele falou, pode matar, a minha vida não é daqui. Eu não nasci para ficar aqui. Vou te pendurar igual o teu mestre. Ele falou, negativo, me coloque ao X, porque igual meu mestre eu nunca vou ser. Você pode dar um glória pelo menos? Glória a Jesus. A igreja, irmão, está sendo diluviada por palavras lisonjeiras, irmão. Jesus é contigo, vai te dar vitória. É claro que vai, irmão. Isso já está escrito, não é profético, é palavra. Nós pegamos um costume agora de igreja, tá? De podcast, pregação de YouTube. Irmão, em nome de Jesus, você tem a maior profecia na terra, que é a palavra nas suas mãos. Quer saber e Deus falar? Leia a palavra. Um versículo. Discuta na sua casa, pega lá a Raquel, pega a Kimberly, sabe, negão? Negão é como você entendeu, né? Pega lá sua família, pega a Bíblia. Ó, vocês entendem o que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Aí a Kimberly fala, eu não sei. Aí você fala, então vamos aprender aqui agora. Irmão. A Raquel fala, eu sei. Aleluia. Deixa eu pegar para você, Marcos, para você aprender a ser crente. Ô, glória. Amém ou não? Irmão. Isso é família. Isso é para nós podermos edificação do corpo de Cristo. É isso, irmão. Quando isso acontece em casa, o que acontece no culto? Fala para mim. Quando você vem toda felizona, você fala, tá? Você vem toda felizona por quê? Mamãe fez isso. Deixa eu ver se eu consigo ver. Do que é que ele gosta? Bolo de chocolate. Gosta ou não? Aí, Jesus é comigo mesmo. Tá vendo? Aí a mamãe fez aquele bolo, o pai comprou lá o suco, não vou falar refrigerante, não, o nome refrigerante faz mal. Então, foi lá um suco geladinho, aí ela tomou aquele suco e tal, e veio pro culto. O que vem triste? Já vem felizona de casa, amém, irmão? E quando nós em casa, irmãos, o nosso culto nem começa lá, porque já saímos de casa todo obrigado. Como é que é no culto depois? Quem vai dar glória a Deus de verdade? O nosso culto começa aqui, irmão, primeiro. Depois ele desce para cá. Passa pela nossa alma. Amém ou não? Amém. Chegou aqui dentro, irmão. Nós estamos felizes. Aconteça o que acontecer. Pode ser que acabe esse culto hoje, irmão, e nós estamos indo embora e alguém nos afronte. E aí? Foi para o culto hoje? Não sei. Irmão, isso é normal. Isso tem que acontecer. É porque nós somos ensinados por um bom tempo de que nós somos cabeça e não cauda, de que nós somos os vencedores, não é? Somos isso, encurtou na cabeça, porque o ser humano é cabível de querer só vitória. Agora é só vitória, agora é só, não é verdade? Agora é só vitória, a prova acabou. Aonde? Eu estou aqui na terra, irmão. Que prova que acabou? Quanto tempo você tem na frente do Senhor, Moisés? Mais ou menos. Uns 20 anos, Márcio. Quanto tempo você tem na Deus, você? Uns 20 anos também. Você, Marcos? A minha idade? Não. O tempo que você viu na Deus. Então, 45. Anos?
Ah, tá. E a senhora, irmã Raquel? Também? Aqui eu sei que nasceu no Evangelho. Então, quantos tem, filho? Então, 18 anos. O Sueli tem 19 e é... Hã? Não é 19, filha? 18? Ele não vai casar, não. Hã? Vai fazer 19, né, filho? Então, ou seja, são 19 anos servindo ao Senhor. Quanto tempo, filho? Mesmo tempo que ele? 20 anos. Né? Sofia desde quando nasceu também. Então vamos lá, março, 20 anos aí. Nós temos mais ou menos isso também, né, Roseli? Uns 23 ou 24 anos também servindo a Deus, certo? Então pega isso, irmão. Qual foi o tempo que você pode falar para mim assim, ó? Eu sirvo a Deus há 20 anos, vou usar o senhor, tá, Márcio? Foi 20 anos de só vitória, não passei por nenhuma prova. Não teve nenhuma prova, Márcio? Mas se nós vamos parar aqui agora para pensar, meu irmão, foram muito mais provas para ter vitória do que vitória sem luta, ou não foi? Com certeza. Então acaba uma prova e entra outra. É isso, não é, irmão? Então, para nós aqui na terra, irmão, nós estamos sendo estudados pelo Espírito de Deus para ser preparado para que lá no céu não tenha mais prova. Mas para chegar lá, eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Aprovado. E eu preciso entender, irmão, que essa obra não é somente no templo, é nesse templo aqui, ó, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Glória. Ele precisa me arrumar, ele precisa me moldar. E esse molde, ele dói, irmão. É como Jeremias, amém? Capítulo 18. Meu Deus. É igualzinho. Assim como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, diz o Senhor, não é? Mas para isso acontecer conosco, irmãos, eu preciso ser esse barro deixado ser moldado. Aquele barro era misógino, não tem vida. Então, de qualquer forma que o oleiro quisesse mexer nele, ele mexeria. Amém ou não? Amém. Porém, irmão, conosco tem coisa que o Senhor quer para mim que eu não quero. Quem entendeu isso? Amém. O Senhor quer que eu faça de uma forma, eu falo, mas eu não consigo, não quero. E o Espírito Santo está ali, irmão, nos moldando, nos fazendo cada dia um pouco melhor. Neemias vai chegar lá e vai começar a edificação. Os muros têm uma altura até boa já. Porém, meus amigos, quando esse muro tem essa altura boa, Sanballat, Tobias e Gesem vão até ele e falam a ele: se subir uma raposa, o muro cai. E aí entenda-se uma guerra. E ela começa. Neemias astutamente, inteligentemente diz: olha, uma mão trabalha porque eu não vou parar não. Tem uma chama de guerra aí? Por quê, irmão? Não tem muro, não tem segurança, não tem porta. Os inimigos quisessem atacar, atacaria a hora que quisesse. Amém ou não? Amém. E quando Gesem, quando Sanballat ou quando Tobias intentam se levantar contra esta obra, o que acontece, irmãos? Agora entra a estratégia do homem de Deus. E qual é a estratégia dele? Uma mão espada e na outra colher e trabalho. Uma mão nós lutamos contra o diabo, irmão, e na outra mão nós trabalhamos na mão do Senhor. E com que espada estamos trabalhando, irmão? Com esta? Porque se for com essa aqui, ó, um contra o outro, esquece. A porta vai queimar, o muro vai cair, o templo será derrubado e a arca será tomada. Isso vai acontecer. Se a nossa luta for com isso aqui, ó, não vai. Nós precisamos vigiar nisso, no que falamos, como profetizamos as coisas. Presta atenção aqui, rapidão, irmãos. Os irmãos acham que eu falar, a minha filha, eu não sei o que, ela vai ser o que, Márcio? Fala comigo. O Marcos fala, Ingrid não vai dar nada na vida. Ela vai ser alguma coisa? Raquel diz, não vai. A Roseli diz, olha, do jeito que você vai, porque é aqui, é da boca, irmão. Para que isso aconteça conosco, irmão, eu preciso dizer, vai ser e é uma bênção. Isso é profetizar o que vai acontecer. Não é contraditório com isso para irmão. Essa bênção, irmão, é a bênção espiritual. Nossos filhos precisam orar a Deus. Mas para que o filho ore, o pai e a mãe têm que orar também. É verdade. Amém ou não? Coloca o menino no caminho que você deve andar. Como é que coloca o menino no caminho se eu estou fora dele? Explica para mim aí.
caminho se por acaso a senhora não der exemplo para ela como caminhar. Como é que vai ser? Vai funcionar? Não vai. Então, alguém chegou bravo em casa, nervoso pelo que aconteceu. Eu preciso, naquele momento, irmão, eu preciso vigiar. Amém ou não? Amém. Eu preciso estar com estratégia. Uma mão, a espada. E a outra mão, o trabalho. Neemias nos dá exemplo de trabalho, exemplos de liderança dentro de casa, na família. Eu quero que os irmãos entendam, irmão, que para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, e quando eu falo varão perfeito, eu estou falando de homem e de mulher, nós precisamos pagar esse preço. Os irmãos acham que Neemias saiu de lá e veio até Jerusalém e foi tudo bem? Colocou no coração de fazer a obra e Deus foi com ele e nada de mal aconteceu, irmão? Pelo amor de Deus, irmãos. Quando eu coloco no coração por fazer a obra de Deus, irmão, a primeira coisa que se levanta é o diabo, é o inimigo. É a primeira coisa que ele vai fazer, é se levantar contrário à obra de Deus. Amém ou não? Ele vai se levantar, irmão, contrário à obra que o Senhor edificou e que o Senhor colocou na sua mão para fazer. E sabe o que é pior, irmãos? Tem muito Neemias, que deu ouvido a Sanbalate, a Tobias e a Gesem. Tem muitas Neemias, que deu ouvido às Sambalatas da vida, às Gesêmias da vida. Preste bem atenção, irmãos. Aconteceu qualquer coisa, não é? Ao invés de nós buscarmos o Senhor, buscamos a quem não tem nem um comportamento cristão para te dar uma opinião para que você tome uma atitude. Mas é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, então nela eu confio. Acabou a sua vida, irmão. Com todo respeito ao seu melhor amigo ou amiga, o seu melhor amigo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Verdade. É para ele que eu tenho que contar essas coisas. Neemias tem uma estratégia de oração, e ele diz: olha, uma mão trabalha, a outra mão levanta a espada. Estratégia de guerra. Quando alguém vê, no outro dia o muro está edificado. Pega isso, irmão. E a Bíblia diz que não há uma brecha aberta em quem colocou a mão para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tampemos as brechas, sejam elas quais forem, tampemos as brechas. Enquanto eu e você não tamparmos as brechas espirituais que o diabo tem acesso. Sabe aquele, como é o nome, meu Deus do céu? O Senhor vai me lembrar aqui. Ai, Jesus, obrigado. Gatilho. Não é assim? Qual é o gatilho da pessoa que furta ou que rouba? Qual é o gatilho? Está vendo? Qual é o gatilho da pessoa que fuma? Qual é o gatilho da pessoa que bebe? Querem que eu dê exemplo? Posso dar um exemplo, Manuel? Alguém que bebe, o cara parou, né? Eu era um alcoólatra, não era, estou dando exemplo, pelo amor de Deus. Mas eu bebia demais, certo ou não? E aí eu parei, depois conta agora a vez. Glória. Aí de repente, irmão, eu estou em casa, chega um amigo, uma garrafa de pinga, coloca um gole num copo e coloca na minha frente. Qual é o gatilho? O odor, o cheiro, a proximidade. Quem pegou? Quanto mais eu ficar perto do gatilho que um dia me derrubou, mais eu estou propenso a cair de novo nisso. Você pode dar um nome? Glória a Jesus. Por isso que Jesus deixou eu falar baixinho, tá? Se a mão direita te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu com uma mão só do que com as duas ser jogado no inferno. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ser jogado no inferno. Já leu isso? Amém. Se a sua perna direita te faz pecar, arranca. É literal ou não? É claro que não. Não é para ninguém pegar, chegar em casa com serrote e cortar a perna. Claro que não, irmão. É a proximidade. É manter-se perto daquilo que te faz afastar de Deus. Irmão, quem pegou isso aqui? Dá um glória. Glória a Jesus. Se porventura
O gatilho da minha vida, irmão, é o nervosismo e aquilo que faz eu ficar fora de controle. Eu preciso me afastar disso. Amém ou não? Amém. E eu preciso criar uma estratégia para mim, amém? Para que eu possa edificar o meu muro e tampar nele as brechas que dão legalidade aos gatilhos da vida, para que eu não possa cair neles. Amém ou não, irmãos? Amém. Como que eu faço isso, irmão Robson? Pelo amor de Deus, fala para mim: oração, jejum, consagração, leitura da palavra, comunhão em casa. É isso. É simples assim. Está tudo quebrado, revirado, irmão. Quem não tem dívida aqui, levanta a mão. Quem não tem dívida? Quem não tem dívida nenhuma, levanta a mão. Você tem dívida, Sofia? Só a Sofia. O senhor tem dívida ou não? A senhora, irmã Raquel? Kimberly, tem dívida? Tem ou não? Não tem? Por enquanto não, né? Essa pessoa que não tem. Tem dívida, Márcia? Você tem dívida? E a senhora, irmã? Ah, então. Você tem dívida? Será que tem mesmo? Sueli? Tem, eu sei. Então, aqui dentro hoje, só a Sofia e a Kimberly, né? Pelas idades, por enquanto, não tem ainda uma dívida para pagar, certo? Pergunta para os irmãos: é fácil dormir sabendo que não vai ter aquele dinheiro para pagar no final do mês? É fácil? Não é. A cabeça vai a mil, é ou não é? E aí a psicologia, irmãos, tem que entrar em nós. Eu preciso trabalhar dentro de mim. E eu fazer assim, ó. Deus, o Senhor sabe que eu queria pagar essa dívida, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Jesus. Quantos já fizeram isso aqui? É assim? E aí do nada, o Senhor vai lá e pum, nos abençoa e conseguimos pagar aquele mês da dívida. Aleluia, Jesus. Quem tem o controle disso aqui? Quem consegue se controlar nisso? Quem consegue? Só eu? Quando você tem uma dívida e fica pesado, e de repente você fica angustiado, e quando paga, alivia. Quem já passou por isso? Não é verdade? Então, e nos outros castigos, irmão? Por que eu não consigo me dominar nisso? Por que não? Porque para a dívida nós temos responsabilidade. E por que quando é um filho? Por que quando é a esposa? Por que quando é alguém de perto, que está debaixo das minhas asas ou da sua, eu não consigo controlar? Por que não? Porque nos falta amor e responsabilidade com aquilo. E eu tenho responsabilidade com o cartão de crédito, de pagar aquele cartão aqui, ó, sou, trabalho, vou lá e pago, o senhor, os irmãos que estão aqui, não é? Então vai comprar uma coisinha, vai comprar um carro, financia, aí ó, a minha cabeça fica, meu Deus do céu, eu tenho que pagar o carro. E quando é para comprar alguma coisa que vai fazer com que a família fique feliz? Não! Não quero nem saber, isso aí é problema seu e esse aqui é problema meu. Onde isso, irmão? Como que eu vou viver uma vida espiritual se a minha preocupação maior de responsabilidade é com os de fora e os de dentro não me fazem ficar bem? A brecha está aberta. Quem pegou? A minha responsabilidade primeiro, irmão. Jesus disse isso, não foi eu. Ele pegou todos os 600 e tantos preceitos de lei, juntamente que Moisés não conseguiu cumprir, ele cumpriu nele e resumiu em 2. Quem sabe? Quem sabe? Qual é os 2 mandamentos de promessa, Roseli? Amar o Senhor por todas as coisas. Mais alto, vai. Amará o Senhor, nosso Deus, por todas as coisas e o próximo como. Você foi muito baixo. É isso mesmo. Amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Eu dou risada porque a gente acha, eu amo, não ama nada. Ama nada. Eu consigo amar as pessoas de fora, respeitá-las, pagar as coisas para eles. Amém, Lânia? Está doendo mesmo. Mas eu não consigo amar quem está dentro de casa comigo, que é a minha família. Eu não consigo dar a eles o que eu dou, com vida, ou com financeiro, ou com favores, ou com educação, ou com sorriso. Sabe o que nós é, irmãos?
Nós quatro, sabe onde nós erramos? Nós quatro, como pai de família, pai de família, pai de família, pai de família, pai de família. Amém ou não? Sabe onde nós erramos? Vem alguém na sua casa, meu irmão, aí nós compramos o melhor, faz dívida até. Vem alguém na nossa casa, nós quatro, aqui para nós quatro, tá? E aí a gente vai lá no mercado, compra a melhor carne, faz um negócio bonito, compra refrigerante, compra Coca-Cola e coloca na mesa. A visita come e tal. Aí liga, ô irmão, você está precisando de alguma coisa? E trata, e passa perfume, pega o caiaque do Márcio, fala, não, usa aqui, ó. Eita! A Vita vai embora, aí no outro dia, a Kimberly e a Raquel falam, pai, que gostoso que foi. Compra a mim, que compra não sei o quê, vamos trabalhar. É assim ou não é, irmãos? Quem pudesse levantar e falar que não é, amém. É, Roseli. É, José. É, Valci. É, Márcio. É. Começamos as brechas abertas aí. Quando os de fora têm muito mais valor do que quem está junto, irmão. Que eu pergunto para o senhor, posso fazer a pergunta, Márcio? Claro que, pelo amor de Deus, isso aqui é um curso de ensino, ninguém está jogando verde com adulto, não, pelo amor de Deus, sabe? E os irmãos já sabem que é assim, certo? Amém. Quem cuidou do senhor quando o senhor ficou doente? A Néia, não foi? Foi lá e tal, o senhor já aproveitou um pouquinho mais que eu sei, falou, vou ficar mais uns 15 dias. Certo ou não? Hã? Família. Como é que é? Família. Vamos botar o nome por isso, irmão? Os irmãos acham que a minha irmã vai ser lá de São Paulo, irmão, para vir aqui cuidar de mim se eu ficar doente? Quem vai cuidar é aquela mulher ali, ó, aquela menina, a Gabriele. Eu não sei como é que é a sua família, mano, não sei, tá? Pelo amor de Deus. Né? Mas se o senhor ficar com algum problema de saúde, quem vai cuidar? É Raquel. Quem vai cuidar? Eu, quando eu perdi o câncer, eu fiquei na cama. Quem foi minha enfermeira em casa foi a Raquel, para cuidar de mim. Eu na cama, sempre se levantar, ela cuida de mim. Quem pode dar uma glória por isso? Fiquei com esse tempo atrás agora ainda, tipo, é gripe. Mas a gripe com o homem é igual a irmã, a mulher estiver grávida. Não jeito, irmão. A dor é a mesma, a situação é a mesma. Não sei. Você sabe disso? Um homem com gripe é igual a mulher que vai ter um parto de um neném. É que vocês não estão na nossa peça, não sabem como é que é isso, irmão. Mas é um pouquinho, eu já falo, amor, estou mal, cara. Não estou aguentando, está doendo isso, está doendo. Já vai essa mulher, não é? Faz chá, comida, tira comida. Isso é para nós quatro, para doer, irmãos. O nosso maior favor é a nossa casa. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O nosso maior favor é a nossa casa, e nós é que não damos o valor real. Somos nós que temos que dar valor. Quem está do lado, irmão? Quem está do lado? E isso cabe para as irmãs também. Isso cabe para os filhos também. Porque quanto mais é doado, irmão, quanto mais você se doa, alguém vai se doar por você também. Amém ou não? Amém. Tudo isso, irmão, é recíproco. Mas guarde a sua casa, tampe as brechas. Porque para a vista que chega, irmão, para a pessoa é sorriso direto. E quando a família está, mas todo dia eu vejo Raquel, todo dia eu vejo Roseli, todo dia eu vejo Neia, todo dia eu vejo Valci. E quer ver quem? Mas todo dia eu vejo José, todo dia eu vejo Robson, todo dia eu vejo Marcos, todo dia eu vejo Márcio. E quer ver quem? As brechas começam quando nós colocamos os valores que são invertidos hoje lá fora, naqueles que, se você precisar de uma família, ou o senhor ou eu, irmão, de um parente, dificultosamente, é claro que tem, amém? Tem. Tem muita pessoa que vai lá, que vai fazer, tem, eu sei que tem. Mas isso, irmão, de 10 você tira 2. Quem vai estar do seu lado, irmão, e te ajudando, é a sua casa, é a sua família. Então, a partir desse culto, irmão, pelo amor de Deus, oriente-se, irmão, em se unir. Falta o que para a igreja? O que falta para a igreja, irmão? Amar o seu Senhor sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Como eu falo baixinho para os irmãos que estão aqui não escutarem? Como que eu consigo amar a quem eu não estou vendo e desamar a quem está do meu lado? Que Espírito Santo é esse? Você pode me explicar? Que glória a Deus é esse, varão? Todo mundo é importante, irmão. Todo mundo é importante, mas você e a sua família não podem ter brechas abertas.
Você e a sua esposa, você e seus filhos e você. Eu vejo como Kimberly é com o Senhor, eu vejo como o Senhor é com ela, eu vejo vocês três, eu vejo como é que é, varão. Às vezes eu vejo você vindo, às vezes para o culto, já vi isso com a Késia, né? Assim com a mãe, a Késia dessa altura aqui, a Néia vem assim, torta, assim, porque o braço levanta. Assim. Irmão, mas isso é bonito de ver. A família tem problema? Claro que tem. Vai falar que você não tem? Você não tem? Que o senhor não tem? Claro que todo mundo tem, irmão. Mas brinde sua família, resolva o problema dentro de casa, faça orações, leia a palavra, pergunte, irmão. Pega a Bíblia de vez em quando à noite, desliga a televisão. Varão. Chame o Espírito Santo para dentro da sua casa. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Chame Deus para entrar e falar: Senhor, o Senhor já está aqui dentro da minha casa, dentro de mim. Então entra pela palavra, fala conosco. Veja o que acontece, irmão, faça uma oração. Sente. Um pergunta uma coisa, outro fala outra. Não é isso? É assim, né? Daqui a pouco, irmão, já. Não, mas eu entendo que é isso. Irmão, fica um negócio tão gostoso, tão bom. E isso acabou nos nossos cultos do lar. A gente chega do serviço, é ou não é, irmãos? Toma um café. De vez em quando toma um banho, vem para o culto, ora 10 minutinhos, quando ora os 10 minutos, quando ora, vai embora para casa, janta feita, assiste alguma coisa, um filme, jornal, sei lá o que assiste, certo ou não? Deita na cama, não ora a Deus para agradecer pelo dia, não ora, passa a madrugada todinha, o Espírito Santo, que é o Consolador, vai de noite e faz assim, ó. Aí o peão Robson levanta, vai no banheiro, porque acha que é para ir no banheiro, volta, deita, dorme, levanta de manhã, não ora, vai para o serviço, toma um café, não faz jejum, não faz consagração, não busca o Senhor, e quer o que, irmão? Quer o quê? Que o diabo não ataque? Com tanta brecha aberta assim? Blinde os seus muros. O senhor brinda muro lá, o seu serviço, irmão José? Com que material? Com que o senhor brinda um muro quando você está sustentando? Certo? Com tijolo? O que é no meio do tijolo com o outro? Se o senhor consegue furar isso, de um lado para o outro, no bloco, o senhor quebra. Se o senhor pegar na massa, do lado de lá, dá mais trabalho ou menos trabalho? Por quê? Porque tem um componente aí dentro que chama-se cimento. E ele faz o quê? Ele dá sustentação. Então lá na sua casa, na minha, na sua, tem que colocar o cimento. Lá na sua casa, Roseli, na sua casa, irmã Raquel, na casa das meninas que estão aqui, dessa igreja, desse momento agora, irmão, é o cimento. Vão conseguir só furando. E vai dar trabalho. Amém ou não, irmãos? A nossa vida tem que ter cimento. E esse cimento tem nome. Imagina, se o cimento feito pelo homem já está acabado para quebrar, e se não tiver uma viga de concreto, né? Porque aí vai queimar a broca, aí o negócio vai ficar tremendo, porque tem sustentabilidade, foi o senhor que falou. Quem tem sustentabilidade, irmão, suporta. Explode. Mas eu sou ser humano. Mas crente, faça uma análise intrínseca. Eu já ensinei isso, o senhor sabe. A análise intrínseca é de dentro para fora. Conta a Tereza e fala: quem está errando aqui? É Roseli ou é Robson? Quem está errando aqui? Exemplo, hein? É Marcos ou é Raquel? Quem está deixando brecha aberta? Edificar muro, irmão, gera trabalho, transtorno. Tem que levantar pedra. Tem que ter sacrifício. Tem que contar uma glória a Deus? Glória a Deus. Tem que obter sacrifício, irmã Raquel. Sem isso, Márcio, sem isso, José, vai passar dia, vai entrar dia e a coisa vai continuar do mesmo jeito, porque não tem sacrifício. Palavra esta que nos pregadores da atualidade, nos dirigentes de igreja da atualidade, não precisa. Sacrifício aí de casa para vir no culto, irmão? Claro que não, pelo amor de Deus. Isso é uma obrigação. Isso não é sacrifício, não. Quem falou que é sacrifício aí de casa? Valcina, tem carro. Ô Valcina, ô José. Não, meu Deus do céu, sai do Guaraú de carro. E nem assim eu ia falar para você que é um sacrifício muito grande, né? Tem pessoas lá no Acre
lá no Amazonas, que anda 20, 40, 50 km para chegar no culto, sai de manhã, macho. Viu? Chega no culto, adora a Deus e volta, chega em casa quase virando a meia-noite. E aí, irmão? Eu tenho um carro 2021, modelo 22, o senhor tem um carro 19, 20? Não, né? Mas um carrão encostado, outro carro lá, uma moto. Eu estou falando isso, o outro mora perto, é de outro com respeito, Márcio. Lá o Márcio mora aqui, o irmão mora perto aqui também, do lado da igreja. Aí eu pergunto para os irmãos, e aí? É sacrifício aqui na igreja, irmão? Ah, não, me desculpem. Eu entro no meu carro, falando de mim agora, eu entro no meu carro e faço assim, ó. E o carro pega. Pai do céu. Fecha os vidros. Ô santo Deus. Ar-condicionado. Olha, Raquel. Sobe a serra de boa. Eu venho devagarzinho. Era bom? Ar-condicionado, irmão. Você vê? Louvorzão, a família bem. Já pensando que vai comer na janta. Ó, sacrifício, Rodrigo. Não, nós estamos fazendo sacrifício. Meu Deus do céu. Moro no Guaraú. Hã? Pelo dinheiro, né? É mais sacrifício do que obra. O irmão trabalha onde, Marcos? Na rodovia. Lá em Itaém, de vez em quando é um lugar? Então beleza, então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vai de carro? Eu vou de ônibus. Vai de ônibus? 5h da manhã, perto de 5h. Ah, o senhor acorda que hora? Eu acordo 4 horas da manhã. Ah, entendeu, irmão. 3h30 eu acordado. Entendeu. É de 6 horas da manhã. Né? O Márcio sai daqui, você vai de bike? Mas tudo bem, né? Vai de bike lá para GG, já é dono, com certeza. Não é dono, é filho dele. Todo mundo faz sacrifício na vida, irmão. Todo mundo. O Márcio teve carro que eu já sei. Certo ou não, irmãos? O nosso sacrifício maior qual é? É contra quem? Contra nós mesmos. Ou quem te inspirou isso foi o Espírito Santo, né? Aleluia. Quem te revelou isso não foi o inimigo, não, foi o Espírito de Deus. A nossa maior luta é contra nós mesmos, mas nos vencer. É nos vencer, irmã Raquel, irmã Marca, é nos vencer. É naquilo que eu acho que é o correto. Então eu fecho o meu semblante, isso aqui é eu sou o pai da casa. Eu sou o que, irmão? Eu sou um servo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho que tampar as brechas dos muros que eu tenho primeiro na minha casa. Certo ou não? Jerusalém é a casa do Senhor. É o lugar da adoração. Neemias chega, edifica os muros. Quando o inimigo vem, ele olha e fala: oxe, ontem tinha brecha, hoje não tem brecha alguma. Aleluia, Jesus. Porque o trabalho foi feito, uma mão na obra, a outra na espada. Vamos trazer isso no espiritual, irmão? Uma mão eu trabalho na obra e a outra mão eu leio a palavra. Glória a Jesus. Te dar um conselho para essa igreja, irmão, em nome de Jesus. Precisamos conhecer a Cristo. Amém ou não? Amém. Quem concorda com isso? Amém, Jesus. Precisamos conhecer a Cristo. Amém? Amém. Mas também precisamos conhecer o diabo. Márcio, vamos lá. Eu e o senhor, tá? Vamos lá. Nós vamos parafrasear agora, tá? Vou colocar isso no futebol. Pode ser que muita gente não goste de futebol, mas sei que você tem conhecimento do que é. São 11 homens contra 11 homens, certo? Certo ou não? Todo mundo aqui conhece isso. Conhece de futebol? Conhece, Raquel? Conhece, Marcos? Né? Então são 11 homens contra 11 homens, não é verdade? E aí o técnico de um time tem uma estratégia de jogar e o outro técnico tem outra estratégia. Amém ou não? Amém. O que eles fazem para um jogar contra o outro? Eles pegam uma pessoa e falam: olha, você vai assistir um jogo, vou colocar aqui, tá? São Paulo e Palmeiras, vamos lá? Então alguém vai olhar o jogo do Palmeiras e saber como é que eles têm a estratégia de jogar. Aí o técnico do Palmeiras fala assim: olha, o Abel Ferreira, né? Ele fala: olha, o meu lateral, ele vai entrar em diagonal, vai fazer um cruzamento aqui, treinamento. E quem vai entrar aqui de cabeça é esse tal jogador aqui que cabeceia muito bem a bola, ele cabeceia de olho aberto, então você vai cruzar para esse jogador aqui, beleza? Estratégia. Aí o técnico do São Paulo vai falar assim: olha, vamos lá, vamos observar como é que eles jogam, como é a estratégia deles para a gente poder lutar contra eles, ou seja, jogar contra eles. Amém ou não? Isso no nosso cotidiano. Como que eu posso lutar contra o diabo se eu não sei quem ele é? Que estratégia que ele tem? Mas eu conheço Jesus, está bom demais. Não é que está bom, irmão.
mas ele vai entrar em brechas que você deixou aberta porque você não tem conhecimento dele, não sabe como é que ele é sorrateiro. Quem é ele, irmão? Da onde ele veio? Que poder que ele tem? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Ninguém escutou, mas eu escutou você, um pouco mais alto. De se transformar em anjo de luz. Ah, então Lúcifer tem poder de se transformar em anjo de luz. E como é que eu vou saber se é ele ou não é? Só tem um jeito: discernimento. Só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Quem é carnal só discerne as coisas da carne, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Então, quando estamos no espiritual, que é Cristo, eu sei quando é Ele e quando não é. E não é para me julgar, irmão, é para que eu esteja preparado. Então você entra no ambiente e quando você pisa o pé no ambiente, você fala: tem coisa errada aqui. Quem já sentiu isso alguma vez? Você vai falar onde? Quem já? Amém. Aconteceu um fato conosco um mês atrás, pastor. Tentamos trocar lá o veículo. Aconteceu um fato com a gente, sabe? Eu tinha acabado de aceitar ser o dirigente aqui. E eu estava no propósito, só posso falar isso. E aí surgiu no meu coração, no coração da Roseli: vamos ver se troca o carro, vamos. E fomos lá em um certo lugar. Parei nosso carro, descemos, olhamos os carros que tinha, nos apaixonamos por um carro lá, né, Roseli? O meu sonho como homem natural é uma Amarok, eu sou apaixonado. E eu, com certeza, Deus, se o Senhor quiser, Ele vai proporcionar isso para mim em nome de Jesus. Mas por isso não é também amém. É só um sonho natural que eu tenho, certo? E nós sentamos, não era para a Amarok, tá? Era um outro carro que a Roseli gostava muito, também gostei muito, estava bonito. E o vendedor estava com a gente aqui, num certo lugar, aqui, outro vendedor aqui, né, Tião? Um aqui, e aqui tinha outro vendedor, e lá outro vendedor, filha. Ei, mamãe, ele é a Roseli, no caso, ele mamãe que eu suave, né? Eu e a Roseli sentaram aqui, o nosso vendedor aqui, o rapaz estava vendo a gente, né? Uma conversa gostosa, tal, e eu sentei, eu estava, posso dizer isso, né? Eu estava, para mim, eu estava mal trapido. Mas para mim, eu tinha acabado de sair de serviço, eu estava meio suado, e falei: não vou, não quero isso, não sei o que, tal. E se a minha esposa falou que eu podia daquele jeito, o mundo fora. Me entendam, tá? Se a minha esposa falou: pelo amor de Deus, rapaz, também estou vindo do serviço, vamos lá. Você acha que eu vou me preocupar com opinião alheia de Sambalá, de Tobias, de Gesem? Jamais. Eu falei: se a minha esposa tem que olhar para mim e ver se eu estou bem ou não, está falando para mim, então o resto é resto. Quem pode dar uma glória? Glória. Você entende, meu irmão? Olhei para a Roseli aqui, estou conversando com ela aqui e tal, o vendedor aqui, né, tramitando algumas coisas e tal aqui. E de repente passou uma mulher, que eu não sei o nome também, se eu soubesse, não falaria o nome, para não expor ninguém, até porque está sendo gravado. Passou aqui ela assim. E ficou de pé aqui. E eu estava aqui conversando com a Roseli. Do nada ela passou aqui assim, ficou aqui, bem aqui, ó. Eu aqui, Roseli aqui, o vendedor aqui, e ela de pé aqui, ó. E eu passei por olho, fiz assim, olhei para ela. Ela olhou para mim, os olhos dela virou, como se fosse olho de gato. O olho virou assim, ficou meio que amarelo e preto. Bem no meu olho, olhou para mim, eu vi. Arrepiou meu corpo, eu olhei, fixei o olho para ela, fixei mesmo assim o olho. Ela virou a cabeça e não saiu para lá. E eu falei: você viu? Ela falou: não vi. Eu falei: a coisa aqui não vai dar certo. Quem está espiritual sabe o que é espiritual. Quanto tempo nós jejuamos, irmãos? Não precisa responder não. Tá bom, tudo bem. Quanto tempo nós vamos consagrando a nossa vida? Mas, irmão, o que é consagração? Um tempo determinado que você tem, só você e o seu Senhor. Quanto tempo? Quanto tempo eu levanto de manhã cedo, irmão, e coloco louvor, não tomo meu café, e até às 11 horas da manhã é louvor e palavra, oração. Louvor, palavra, oração. Quantos fazem isso? Não precisa responder. Mas eu quero que o Senhor abençoe minha casa, eu quero que o Senhor abençoe o meu ministério, eu quero que o Senhor abençoe minha vida profissional, eu quero que o Senhor abençoe minha família, minhas filhas, meus filhos, meu genro, minha nora, fulano, beltrano, a igreja, o ministério, a cidade, o bairro do Veneza. Eu quero que Deus abençoe. Mas cadê a minha busca para isso? Estão ensinando por aí, irmãos, que não precisa mais jejuar, tá? Que o jejum está na lei. Cuidado com esse ensinamento.
Cuidado com a internet, cuidado com o YouTube, cuidado com pastores fraudulentos que não têm ovelha, que não se preocupam com você, que não vão te dar a vida, que não vão ensinar você. Você tem pastor, você tem dirigente, você tem uma pessoa que você pode procurar. Amém ou não? Amém. Por isso, irmão, aí ensino na internet. Um jejum não precisa mais não. Mas vamos no médico para você ver só. Ele vai falar assim para alguém, para mim: olha, seu Robson, o jejum feito para esse tipo de coisa vai ser bom para a sua saúde. E aí? E aí? Não coma tal coisa porque faz mal. Se abstenha de refrigerante, de muito açúcar. Se abstenha não coma, não é, Márcio? Né? Não coma isso, não coma. Você não pode comer carne de porco de jeito nenhum. Ela não é, porque ela é remosa e vai fazer com que o que aconteceu com você no caso teve uma secreção, não é? Vai fazer infeccionar muito mais. Você poderia comer carne de porco? Você poderia tomar refrigerante? Não pode também, porque vai infeccionar muito mais. Nesse momento, irmão, é a medicina nos ensinando que alguns alimentos vão fazer mal para o meu corpo naquele momento, certo ou não? Então o médico recomenda um jejum. Vou fazer exame de fezes, urina e sangue. Quando você vai lá no médico, pode comer de manhã? Por que não pode? Tu vai comer, vai dar alteração e? Isso, mas por que jejum? Qual o motivo do médico falar que você não pode comer de manhã? Para fazer o que no seu corpo, mais primeiro? Limpeza. Quando eu jejuo, eu estou limpando o meu corpo. Pega. Isso medicinalmente falando, irmão. Certo ou não? Quando eu estou em jejum para o meu Senhor, não preciso falar para ninguém, irmão. Biblicamente a Bíblia diz assim, quando vos jejuardes, não mostreis que está jejuando ou contenta seu rosto para mostrar aos homens que jejua, mas faça isso para com o seu Senhor. Quem pode dar os olhos? Então, para Deus, irmão, Jesus disse em Mateus, se eu não estiver enganado, Mateus, Marcos, Lucas, não sei se João fala, tá? Chamamos esses 3 livros, Marcos, os irmãos estão aqui, de sinóticos. O que seria isso, irmão Robson? Livros que narram a vida de Cristo enquanto esteve na terra. Amém? Então, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, se eu não me engano, capítulo 9, ele diz assim, posso estar enganado, tá? Depois eu procuro direito e passo para vocês. Ele diz assim, alguém vai numa festa de casamento e não come, se foi convidado? Você jejua para ir numa festa? Claro que não. Se eu tiver jejum para ir numa festa, eu não vou, irmão. Amém ou não, irmão? Você entendeu? Amém. Então não jejuais enquanto o noivo está. Agora, quando o noivo for e se acender ao céu, ali vós jejuareis. Por quê? Porque enquanto Cristo estava na terra, mas não precisa jejum. Os discípulos estavam orando demais? Claro que não. Foram até o Monte das Oliveiras. Jesus falou assim: vem comigo para orar 1 hora. Vem comigo aqui. Quando ele voltou, estava o quê? Dormindo. Por quê? Porque não queriam orar? Claro que não, Márcio. Eu estou junto com o mestre. E para que orar? Para que jejuar? Sendo que o dono do milagre está aqui. Amém ou não? Visivelmente, ele estava em carne. Amém? Agora, hoje, irmão, nós só temos ele no espiritual. Ele não entra por aquela porta. Se ele quiser fazê-lo, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele pode. Mas nesse momento agora eu não estou vendo visualmente ele. Estou vendo a imagem e semelhança de Cristo. Amém? E são os irmãos que estão aqui à minha frente. E os irmãos olhando para mim também, que somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Não que somos Deus, hein? Pelo amor de Deus. Tá? É imagem e semelhança. Criados como. Mas para nós podemos, irmãos, agora buscar uma comunhão um pouco maior com Cristo, é necessária oração, jejum, consagração, vigilância. Vigiar no que fala, vigiar no onde vai, vigiar no que vai gravar, vigiar com a internet, vigiar com tudo. Com tudo. O que nos traz prejuízo, eu preciso parar com aquilo. Amém ou não? Se eu sou explosivo e não tenho contenção comigo mesmo, eu preciso buscar por isso. Como que eu busco para ter paciência? Jejum e oração. Amém? Quando alguém está doente, o que nós fazemos, irmão? Oremos, jejuemos e consagremos. Fazemos sacrifício por alguém. Amém ou não, irmãos? E por que quando é para nós mesmo, irmão? Para buscar dom? Para repreender os demônios. Tem que ter jejum e... Jesus disse assim, ele foi isso mesmo. Esta caixa de demônios só sai por meio de jejum e oração. Então existe algumas coisas dentro de casa, fora dela, irmão. Amém? Na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, que precisam ser tapados as brechas.
Amém? Quando Sanbalat, Tobias e Gesem falou, desce, congreguemos-nos. O que congreguemos-nos? Ajuntemos-nos. Vamos ao vale de Oca e vamos sentar lá e vamos falar algumas coisas. Neemias disse o quê? Estão tramando contra mim visão espiritual. Se eu for, com certeza vão retirar a minha vida. Diga a eles, nem foi falar, viu, Valcir? Diga a eles que estou edificando uma grande obra e não posso parar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem edifica a obra, irmão, não está preocupado com quem vai falar que sim ou que não. Mas, meu Deus, não é que as coisas nada. Quem está conosco é maior do que todos e do que tudo também. Se eu estou em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse novo, irmão, é nós que buscamos. Não é vinda ao culto, é estando no culto. Como é que eu participo do culto? Adorando ao Senhor, buscando o espiritual como o meu Senhor. Neemias tem uma grande classe de ensinamento. Qual é ela? Faça a obra com tristeza, com alegria, tenha a carta na mão, pegue o material que precisa, edifique o muro, tampe as brechas, se levante, não dê ouvido para os inimigos e continue fazendo a obra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê, irmão, estratégia. Procure citar sua família, irmão. Sente ela na sua casa, é uma estratégia. Quem diz que eu sou dono da razão, jamais. Mas se o irmão vê, né, ou eu vejo, ou os irmãos estão vendo que algumas coisas estão saindo fora do eixo, procure sua família, irmão. Você está com eles, né? Compre uma pizza, não sei, faz alguma coisa, fecha a porta da frente assim, não sei onde é a casa do José, o Márcio tem o portão, o José não tem o portão ainda, mas tem que fazer aquele portão lá. Vamos fazer o muro aqui, fechar ali, ó. O acesso à sua casa é seu. É sério isso, irmão? É sério. Acesso é seu aqui, pá. Lá em casa, o peão pro lado vai ter que fazer uma festinha. O negócio é meio alto. Não é verdade? Tampou, comprou, fez um bolinho de chuva, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Senta todo mundo ao roda da mesa e fala, hoje não tem telefone celular, senta aqui. O Senhor faz isso lá, o Márcio, o Marcos, o Robson, os irmãos, né, que não estão aqui hoje, mas vão escutar essa mensagem também. Senta todo mundo, irmão, e fala agora, cada um vai ler um versículo, a Sofia vai fazer oração. Ora aqui, Sossô. Aqui, vamos orar. A Sofia faz uma oração do jeito dela, com carinho, com coração. Já vi Sofia orando. Então faz uma oração para que todo mundo coma. José vai trazer uma palavra? Tá aqui. Vou trazer uma palavra para abençoar a minha família. E aí, nesse meio termo, amém? Há os concertos que são necessários. Esses dias atrás, eu, Roseli, Gabi, só ele ficou muito dia, filha. Meia-noite? Meia-noite. E eu louvo a Deus que acabou a internet, né, Preta? Acabou a internet, não tinha Wi-Fi em casa, e não tinha sinal de telefone. Eu falei, louvado seja Deus. Aí Gabriel já pegou a Bíblia, pai, Deus me dá uma mensagem, e tome-lhe mensagem, olha, eu me arrepio. Foi ou não foi, filho? Sussu já falou, mas peraí, ó, eu acho que é assim, ó. Eu acho que o diabo entra, posso falar, filho? O diabo entra, ele bagunça, e quando o Senhor liberta aquela pessoa, pai, e a pessoa volta de novo, essa pessoa aqui tem que tomar vergonha na cara. Essa foi a fala da sua irmã, falando, vixe, misericórdia agora. Macho, e a Gabi, é isso mesmo? E Roseli concordou, quem sou eu para discordar? Vou apanhar? Você não 3 contra 1, irmão. Família, senta em volta à mesa, irmão, chama todo mundo. Compra um refrigerante, coloca lá, irmão, faz uma coisinha para comer. Busca isso na sua casa, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Se tiver brecha aberta, tampa elas, com sabedoria, com entendimento. Como que eu vou ganhar os que estão fora se eu já perco a minha própria família? Amém ou não? Tudo é consertável, irmão. Tudo é consertável. Tudo é consertável. Tudo. Está aí o Senhor para nos dar uma grande lição. Os irmãos sabem o que era a lei na época de Davi? Quem sabe aqui? Qual era a lei na época de Davi? Tá bom. Na época de Moisés, como era a lei? Para quem adulterasse, quem tinha que ser feito? Quem falou para dizer? Viu só, mano? O senhor não sabia não, tá? Não, o senhor não. Quem sabia era aqui, né? Vai lá. Parabéns, filho. Apedrejar.
Por que Davi não foi apedrejado tanto? Já pensaram nisso alguma vez ou nunca pensaram? Quem já pensou nisso? Quem já passou por esse texto e olhou isso? Você já? Por que Davi não foi apedrejado? Você adulterou? Não bate seco? E ainda por cima colocou o nome do esposo? Urias, obrigado. Colocou Urias à frente da batalha com a intenção dele morrer. Então, ele não cometeu o homicídio, não cometeu, mas colocou ele para que isso acontecesse, certo? Mas ele adulterou. Por que não foi apedrejado? Deus abençoe os irmãos, na terça-feira que vem, venham que eu vou falar sobre isso. Eita glória!